seguinte, é interessante. Eu confesso a vocês que na minha memória, seja a memória afetiva, a memória olfativa, gustativa, Páscoa me remete a ovo de Páscoa, a chocolate, a coelhinho, essas coisas. Né? Depois que eu tive encontro com Cristo, comecei a estudar as Escrituras e comecei a perceber que Páscoa ia muito além disso. Não é? E depois eu descobri mais ainda, né, que Páscoa não tem só a ver conosco, nós cristãos, tem a ver com o povo judeu. E por isso que a gente trouxe vocês aqui. Pastor Leandro, é presbiteriano o quê, Leandro? Pentecostal. Pentecostal. Eu ia falar presbiteriana renovada, mas é pentecostal. Pentecostal renovado. Está deixando o Espírito Santo atuar, está valendo. Palavra e Espírito. Isso, palavra e poder. Isso mesmo. Ei, glória, hein? Presbiteriano orando em línguas, deve ser bom demais da conta, hein? Eita! Presbiteriano do Reteté. Do Reteté. Vocês instituem línguas, então, deve ser. E o pastor Thales Violante, nosso companheiro aqui da Rede Super, o melhor cinegrafista, o melhor fotógrafo, o melhor iluminador da Rede Super. Por isso que o homem vive lá em Israel, né, Thales? Mas eu não sou o melhor, não. Ah, vai, modéstia. O cara é bom, uma turma boa agora aí, fininho. Mas o fininho é o concurso, porque o fininho é galo doido, entendeu? O negócio dele é esporte, ele gosta de pegar os lances lá. Agora, vem cá, você já foi muitas vezes em Israel a trabalho, né, Thales? Deus me deu essa oportunidade, que eu fui a trabalho e nesse trabalho eu fui fazendo um trabalho documental. Então, quando você vai a trabalho e ainda fazendo esse trabalho, então você percorre uma trilha um pouco diferente do turístico. Uhum. Então, eu tive a oportunidade em lugares assim que traçam bem a trilha bíblica. Que legal. E foi muito bom. E eu confesso a vocês, eu não conheço ainda Israel, quero conhecer. Conhece não? Ainda não. Eu e Israel vamos fazer uma caravana. Vamos lá. Mas é porque eu fico pensando, a gente tem um acesso ao texto bíblico, a escritos, né, que a maioria dos brasileiros tem. Agora, ter o Thales aqui, que foi lá em loco, né, vai ajudar muito, né, Thales? E eu fui, inclusive, na Semana da Páscoa. Ah, é? Então vamos lá, Semana da Páscoa. Lá em Israel, nós temos cristãos, mas temos islâmicos, temos judeus. Eu quero uma primeira pergunta, coloca na tela aí, que aí eu queria que o Jarrel, eu vou chamar de Jarrel, tá? Beijo, Leandro. Tranquilo. Me responda lá, qual o significado da Páscoa para o povo judeu? Ali tem alguém, imagino que no Muro das Lamentações, né? Deve ser. É no muro. No muro. O judeu comemora a Páscoa? Comemora. A Páscoa do judeu, ele vai estar, é a primeira festa, que é o calendário. A gente tem que ver que existem dois calendários. O judeu tem um calendário religioso e um civil. E no calendário religioso, o primeiro mês é o mês de Nissan. E nesse mês é que é instituído a Páscoa. É uma festa que vai lembrar que o povo sai do Egito, relacionado com a 10ª praga, aquela do primogênito. Entendi. A Páscoa, então, Leandro, a origem da Páscoa é Antigo Testamento, então nem é ali no Novo, né? É lá na saída do Egito, né? Quando Moisés ele é usado por Deus para libertar o povo. Então, a palavra Páscoa, né, no hebraico significa passagem, né? Então, essa passagem de uma vida de escravidão para uma vida livre nessa terra prometida. E da mesma forma, né, a gente vai falar sobre a Páscoa cristã. Jesus ele foi sacrificado, ressuscitou nesse período da Páscoa, né, justamente para remeter a essa libertação, essa passagem da morte para a vida. Então a Páscoa cristã ela é bem ligada, né, Thales? A Páscoa judaica. Nós temos que botar uma coisa na cabeça, nós cristãos. Isso é muito importante. Nós estamos inseridos, o nosso plano de salvação, que veio na pessoa de Jesus Cristo, ele está inserido numa sociedade, porque o ser humano comunica através da sociedade. Essa sociedade foi escolhida por Deus, Israel. Então, a nossa salvação, a nossa ideologia, o que nós cremos, ela é toda estabelecida num pano de fundo judaico. Não tem como fugir. E é interessante, não sei se o Thales vai concordar comigo, que os cristãos da nossa época fazem uma separação muito grande. A gente tem um sentimento antissemita dentro das igrejas, tipo, não, judeu e cristão. Jesus, ele viveu a Páscoa como um judeu. Sim. Né? Jesus era um judeu. Mas será que esse antissemitismo, que infelizmente eu percebo muitas pessoas que têm aversão a Israel, não é causado porque lá quando Jesus foi preterido, né, e Barrabás foi escolhido para ser liberto, o povo falou assim, sobre nós e nossos filhos o sangue desse justo aí? Não, eu vejo assim, é impossível não associarmos
que essa nação Israel, a detentora do plano de salvação da humanidade, não sofra um ataque que nós chamamos um ataque espiritual. Existe sim Satanás, né? Existe sim uma força contrária que vai lutar para que esse plano de salvação não seja alcançado, que as pessoas sejam limitadas, que elas não possam entender isso. Então, eu creio que existe um forte afronto contra o Estado de Israel em todas as formas. E nós, infelizmente, principalmente brasileiros, que somos vítimas de uma educação do Estado desde 1964, nós temos uma tendência para uma forma de ensino, um lado político que é contrário à ideologia judaica cristã. Somos, infelizmente, vítimas disso. Não, e tanto é que é uma coisa impressionante a gente pensar que se você vai em Israel, pelos relatos que eu tenho, eu acho que Thales vai confirmar isso, o israelense, o que mora em Israel, ele considera a capital Jerusalém. A capital Jerusalém. Eles não consideram Tel Aviv. Não. E a gente, pode falar. A gente vê uma polêmica muito grande que aconteceu, né, quando o Trump ele reconheceu Jerusalém como a capital de Israel. E como que isso repercutiu no mundo como algo negativo, né? E ele reconheceu o que o israelense reconhece. Eu estava comentando outro dia, seria mais ou menos assim. Brasília é a capital do Brasil, formalmente nós consideramos Brasília. Aí não, o mundo resolve dizer que a capital do Brasil é São Paulo. E com todo mundo falando que é São Paulo, mas gente, é Brasília, é São Paulo. Ué, mas quem decide a capital do meu país sou eu, cara. Ué, não é? E mesmo porque a história toda se vem em cima de Jerusalém. Jerusalém é a primeira capital deles. Porque eles têm Jerusalém como um lugar onde tem ali o muçulmano, tem ali o cristão, tem o judeu. Então é uma cidade muito generalizada, não sei, vamos dizer assim. Heterogênea. Né? Heterogênea. E aí determinar que ela é uma capital de uma religião, vamos dizer assim, é uma afronta, mas não é uma religião, é uma nação. É uma nação, tem que se lembrar. Perfeito. E, além disso, quem iniciou ali, como o Thales falou, historicamente, foram os judeus. Então, eles têm, eu creio, na minha opinião, o direito, sim, de ter ali o reconhecimento da capital deles como Jerusalém. Eles que, né, tudo começa em Gênesis 3,15, onde que vai ser anunciado ali um libertador. Esse libertador, ele vai ser confirmado sobre a vida dele toda essa cultura judaica. E ali, quando essa nação estava escrava no Egito, Deus, através ali da 10ª praga, que era a pessoa tinha que no 10º dia de Nissan, ele tinha que separar o cordeiro, 10º dia. Aí o cordeiro ia ser santificado ali até o 14º dia. Nesse 14º dia, esse cordeiro era sacrificado. O sangue desse cordeiro era aspergido nos umbrais das portas. Aí o anjo da morte ia pular a casa onde tinha o sangue do cordeiro e o primogênito não morria. A palavra Páscoa, ela tem 3 significados que eles estudam. O que o Jael falou, de passar, o também de pular, e um egípcio que é de pancada, de um grande golpe. E o interessante é que essa festa, Páscoa, 14º dia de Nissan, ela vem acompanhada de 3. 15º, pães asmos, 16º, primícias. Pelas 3 serem juntas, elas às vezes são chamadas Festa da Páscoa ou Festa dos Pães Asmos. Então, vamos falar de pão, porque nós temos uma pergunta, eu vou pedir para a produção colocar na tela aí, pão é comida. Esse negócio do pão é interessante, porque o pão, que é comemorado na Páscoa judaica, está ali até um prato judaico, né? Tem um significado, o pão é asmo. Não é? Sim. Qual o significado dos alimentos utilizados na Páscoa judaica? Porque não é aleatório. Não. Primeiro, você está vendo, não tem ovo de Páscoa ali, não tem chocolate, não tem nada. Tudo ali, tem erva amarga, tem parte de um cordeiro. Ali é a canela. A canela do cordeiro. Tudo isso tem um significado, né? Porque eu imagino, imagina o povo, até ficar arrepiado quando penso nisso, anos de escravidão, anos de opressão, e Deus manda um libertador. E esse libertador vai dando sinais claros de que Deus estava com ele. E a última praga, foi a morte dos primogênitos. E o anjo da morte não entrou na casa que tinha o sangue no umbral. E eles têm que comer para sair. Sim. E tem que ser uma comida diferente, tem que ser uma comida rápida e simbólica. E tem que comer e partir. Comer e partir. Por isso que o pão é asmo, né? E sem fermento. Sem fermento. E
todos eles têm simbologia, o vinho, as ervas amargas, a canela, mas se a gente fosse entrar em cada um aqui, o programa não ia dar. Só por conta mas um que eu queria enfatizar, um dos principais ali, que quando eles estão comendo a Páscoa, o pai ensina para o filho, o pai faz perguntas para o filho. Eles têm um livro, o Seder, né, um livro de orações. Então, eles têm uma preocupação em passar o conhecimento para a família, passar. O judeu, a Páscoa dele, então, é nessa época também, né? É amanhã. Amanhã, sexta-feira. Lá em Israel, você segue o calendário do planeta, né? Mas eles também seguem o calendário deles, que eu chamo bíblico. Hoje lá é 13 de Nissan. Amanhã é sexta-feira, amanhã é 14 de Nissan. Amanhã é a Páscoa. Interessante que no Novo Testamento, a Páscoa caiu ali na sexta-feira. E é um momento didático. Eu acho que às vezes nós cristãos perdemos essa oportunidade didática de eventos. A Páscoa, eu acho que o Natal, por exemplo, né, é uma festa que a gente deveria ser didático, de pegar e explicar, olha, aqui, né, se tem uma figurinha representando Maria, quem foi Maria? É interessante que o povo judeu ele tem uma característica assim, de repassar conhecimentos de geração em geração. E aquilo vira uma tradição, é por isso que a gente tem as escrituras, é por isso que a gente tem as músicas, né? Por isso que a gente tem esses relatos. Mas nós, nessa geração, nós não temos mais esse costume. Um pai, ele não senta com o filho... Não tem paciência. Né? Não tem paciência. E acaba que acontece o quê? Deixa a escola explicar. E a escola explica que é o ovo, que é o coelho, que é não sei o quê, que é prosperidade, que é aquilo e tal. Mas eu acho que a gente precisa aprender muito com o povo judeu. De sentar com o filho e ensinar as características do nosso povo, da nossa crença, daquilo que a gente crê. Por exemplo, igual você falou, Natal. Por que o Natal? Por causa disso, disso, disso. Da Páscoa. Por que da Páscoa? Vamos um dia, quem sabe, fazer uma canela de cordeiro, né? Em vez de comer um mocotó. Fazer um caldo de mocotó e ensinar aquela... erva amarga. É interessante, né? Porque quando você pensa na Páscoa cristã, que a gente também está comemorando, inclusive amanhã é feriado, a maioria, gente, brasileira é ótimo, né? E pensa no feriado. Se é feriado de Páscoa, de Aparecida, de Dia das Crianças, Carnaval, não importa, o negócio é que eu não vou trabalhar. Mas assim, olha o significado desse momento, né? Deus deu, eu vou pregar, por exemplo, domingo, né? Um beijo para todo mundo de Lagoa Santa, vou pregar na Lagoinha Lagoa Santa no domingo. Pode esperar que eu vou pregar sobre Páscoa. Não vou dizer qual que é a mensagem, né, para não dar um spoiler aqui. Mas assim, nós temos que usar esses eventos, esses momentos, para trazer ensinamento para a igreja. Né? Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.